Fala pessoal, aqui é o Guilherme Ensinas e esse é o 11º episódio do projeto Aprenda com Quem Ensinas. Se você não sabe, são 30 dias de conteúdo consecutivo sobre marketing digital, redes sociais e design gráfico. Nesses materiais eu escolho um tema ou também eu monto algum conteúdo sobre o tema ou também eu respondo as maiores dúvidas do pessoal que manda lá para mim no meu Instagram ou na minha fanpage. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como criar o seu negócio online do zero. Eu separei aqui algumas dúvidas do pessoal que enviou para mim e eu também separei aqui algumas dicas e ferramentas para passar para vocês e eu percebi que as dúvidas do pessoal são bem parecidas e então eu resolvi criar um checklist aqui passo a passo de como você começa a criar o seu projeto até o final dele, até você concluir e trabalhar ele todos os dias. E aqui lembrando que todo link, ferramenta ou curso que eu indicar, eu vou sempre colocar aqui abaixo na descrição. Vamos então começar primeiro pelas perguntas e depois vou mostrar o checklist do passo a passo para vocês começarem a montar aí o negócio de vocês online. A primeira pergunta aqui foi do Ângelo Otávio, que ele pede para falar sobre criar conteúdo e conseguir mais engajamento. Bom, essa parte de criar conteúdo você tem que fazer diariamente, você tem que realmente aparecer na internet, você tem que ser notado na internet. Então, o principal para você ter um negócio online é você criar conteúdo e você conseguir mais engajamento através das redes sociais. Seria Facebook, Instagram e YouTube. E como que você cria conteúdo, como você consegue mais engajamento? Essa aqui não é uma aula exatamente para falar sobre conteúdo e engajamento, tá? Eu falei algumas vezes em outras aulas desse mesmo projeto. Mas assim, a base do conteúdo é você fazer uma pesquisa, é você procurar seus concorrentes e é você entender o que o seu público gosta. E depois que você entender o que o seu público gosta, você vai criar um conteúdo baseado nisso para que eles tenham interesse e para que eles comprem um serviço ou um produto de você. E como que você consegue mais engajamento? Quanto mais relevante é o conteúdo que você tem, mais você vai ter engajamento. Então, assim, se você fizer, por exemplo, um vídeo mostrando uma dor da pessoa, mostrando que uma pessoa que realmente que precisa, ela tem problema com aquilo, você acaba conseguindo mais engajamento por conta disso, porque você toca realmente no que a pessoa precisa. Então, se você quiser dar uma olhada lá nas outras aulas, eu falei muito mais aprofundado essa parte de criar conteúdo e conseguir mais engajamento, mas a base é essa mesmo. O Fábio Nogueira e o Gustavo Zampieri perguntam aqui: como criar o público para o seu cliente, como direcionar o conteúdo do cliente para o público-alvo. Então, essa questão de criar o público para o nosso cliente é o seguinte: você tem uma página e essa página vai ser um nicho, vai ser algum nicho. Então, por exemplo, você está trabalhando numa página de dentista. E como que você procura, como que você cria um conteúdo para essa página? Você precisa realmente fazer algumas perguntas. É a parte da persona. Se vocês quiserem, pesquisa sobre persona, que é muito bom. A Rejane Toigo, ela faz muito conteúdo sobre persona e ela tem alguns materiais bem legais para vocês montarem. Então, como que você cria o seu público para o seu cliente? Você precisa entender quem o seu cliente quer atingir. Assim que você entende quem o seu cliente quer atingir, você vai produzir um conteúdo baseado nas informações que você já sabe. Então, assim, existem várias ferramentas que auxiliam você a saber qual tipo de conteúdo você pode criar para o seu público específico, tá? Eu posso até mostrar aqui no final uma das ferramentas para você entender um pouco mais sobre o seu público. E se você quiser saber mais sobre esse assunto de criar o seu público e criar engajamento, como eu disse na primeira pergunta ali, eu fiz um conteúdo bem focado nisso em outras aulas desse mesmo projeto. Então, se você olhar ali na aula 1, na aula 3, na aula 8 e na aula 10, eu falei muito sobre essa questão de criar um conteúdo relevante para o seu cliente. Então, eu sugiro que vocês assistam para a gente focar realmente na criação do nosso projeto nesse episódio. A terceira dúvida aqui é do Jeff de Moreira, que ele fala: como publicar vídeos com conteúdo sem que pareça cópia ou gaguejar. Bom, então, essa questão assim, a parte de gaguejar,
você precisa treinar bastante, você precisa realmente começar a produzir vídeos para que você acostume com a câmera e para que você não tenha problemas. Até hoje, sim, eu tenho alguns problemas em questão disso, mas eu posso usar edição, eu posso treinando, fazendo mais vídeos. E assim, não se importe no início você realmente fazer algo que não fique tão profissional, mas você vai evoluindo. O que importa é você ir evoluindo durante o tempo que você estiver produzindo esses conteúdos. E uma das partes aqui que eu vou passar para vocês no checklist eu falo um pouco sobre autenticidade. Autenticidade para você ser original, para você ser único. Então, a base de pesquisa que vocês vão fazer na parte de planejamento, você precisa saber alguma coisa que difere você das outras pessoas, dos seus concorrentes. Então, isso vai fazer com que você não faça algo que pareça cópia. Claro que existe alguns assuntos que muita gente já falou. E assim, você precisa realmente encontrar alguma forma de apresentar aquele assunto de outro ponto de vista, por exemplo, ou de outro formato de conteúdo. Então você precisa pensar nisso na base, na parte ali do planejamento. Vamos ver, a Ellen Christine, ela perguntou qual a melhor plataforma para a gente iniciar. Antes de iniciar qualquer coisa, qualquer projeto online, você precisa realmente fazer o seu planejamento e conseguir encontrar um nome bom. Mesmo que seja um nome fantasia ou que seja você queira trabalhar a sua marca pessoal, que aí você usa o seu nome, que é o meu caso. Tá? Então você precisa começar nessa parte, e aí as plataformas principais para você trabalhar de início são as redes sociais, as principais, que pelo menos Facebook e Instagram de início, e depois, se você tiver interesse em fazer vídeo, que é algo que engaja muito bem, você vai para o YouTube, que pelo menos assim os três são essenciais no início. E também é muito importante você ter um site, mesmo que de qualquer tipo de nicho, é interessante você ter o seu site para que ele seja a principal fonte da onde as pessoas vão encontrar você, e as redes sociais são para espalhar o conteúdo daquele seu site ou blog. O Clayton Souza perguntou aqui, qual é a melhor forma de atrair pessoas? Se é porta a porta, se é cartão de visita ou mídia digital? Bom, essa parte aqui depende muito do seu projeto, tá? Depende muito de como você vai iniciar, do que você precisa. Se você for iniciar, por exemplo, só na sua cidade, você pode sim trabalhar porta a porta, panfletos sobre o seu serviço ou produto, e você pode começar também com Facebook Ads, que você consegue segmentar para a sua cidade e levar vários anúncios aí para o seu público. Então, eu sugiro que depois que você começar o seu projeto e você ligar as redes sociais, você já liga o Facebook Ads e o Google AdWords também, que é bem interessante, e você consegue espalhar o seu conteúdo para as pessoas, para que elas conheçam você de início. Aqui o Kleber, a Stephanie Borges e o Adriano Costa, eles perguntaram quase a mesma coisa, que eles perguntaram como fazer um planejamento, por onde eles começam, e eles não conseguem alinhar as ideias. Assim, essa parte de alinhar ideias, você pode usar mapas mentais para iniciar isso, e o passo a passo, o checklist que eu vou passar aqui no final, eu acho que vai dar um norte para vocês nessa questão de planejamento e por onde a gente começa. E aqui o Correia, ele falou aqui que ele está meio perdido, está cansado de trabalhar e não render financeiramente. Qualquer projeto online, ele é muito difícil de você iniciar, tá? Cuidado com essas pessoas que vocês encontram vídeos que falam que ganhou 5 mil reais por dia ou faturou 100 mil reais no mês com um projeto online, uma renda extra ou grana fácil. Isso aí não existe, tá? Todo o trabalho que a gente faz online exige um esforço muito grande, igual você tem os trabalhos de CLT. Então você precisa realmente se empenhar para fazer um projeto, você precisa planejar ele muito bem para você conseguir render financeiramente. Então eu vou dar algumas dicas e mostrar alguns erros que vai ajudar você nessa dúvida.
A Bruna aqui falou também que ela sente muita insegurança. Muita gente tem muitos problemas em aparecer com vídeo na internet. Muita gente tem vergonha de aparecer ou não sabe como aparecer na internet e sente essa insegurança. Eu, por exemplo, já senti essa insegurança no início. Eu não sabia nem falar em câmera, eu não tinha nem coragem de aparecer. E tanto é que no início, se você, assim, não existe mais aí que eu já deletei, mas os meus vídeos eram sempre captura de tela e eu nem aparecia, nem colocava meu rosto. E isso foi por um bom tempo até que eu consegui criar uma coragem dentro de mim e conseguir colocar isso para fora e começar a aparecer com câmera. Então essa insegurança todo mundo sente no início e você precisa realmente arriscar e pelo menos começar, tá? O importante de um projeto online é vocês começarem para depois vocês irem melhorando ele cada vez mais. E a última dúvida aqui do IG Galvão, que ele pergunta: quais as melhores formas para encontrar um cofundador? Se existe alguma plataforma para isso? Bom, plataforma para encontrar investidores e cofundadores eu não conheço muito bem, tá? Mas, por exemplo, se você entrar em alguns grupos de empreendedorismo, alguns grupos de pequenas empresas, grandes empresas, você com certeza vai encontrar pessoas que têm interesse em investimentos e interesse nessa área. Por exemplo, aquela plataforma meusucesso.com, que é sobre investimentos, sobre empresas, você com certeza vai encontrar pessoas lá dentro que querem fazer algum projeto junto com outras pessoas, que querem investir em algum projeto. Então é aí que você vai encontrar pessoas que precisam e querem investir no seu negócio. E agora que acabou as dúvidas aqui, eu queria também falar alguns erros que o pessoal comete muito em criar um negócio online. E depois desses erros eu vou passar o checklist que eu prometi para vocês. Assim, o primeiro erro que eu vejo muitas pessoas cometendo aí para montar um projeto online é a falta de investir em ferramentas e conhecimento. Isso é essencial, tá? Você não vai conseguir criar um projeto online assim, sem trabalhar com ferramenta e sem ter um conhecimento pelo menos básico de início, tá? Então você precisa todo dia estudar. Você pode estudar através de livros. Tem vários vídeos no YouTube que são gratuitos. Tem várias ferramentas que são gratuitas. Então pelo menos no início ali para você entender sobre esse meio de criar um negócio online, você precisa estudar bastante sobre isso. E você precisa investir em ferramentas e cursos também. Você precisa de ter uma base, porque nem tudo tá gratuito. E o que também é um pouco ruim no gratuito é que você não tem uma certa organização. Então a sua cabeça fica cheia de informação e você não sabe, não tem um norte ali. E os cursos online, eles servem para te dar um norte, para você acompanhar uma pessoa só, e você acompanha a ideia dela até o final ali e você consegue sair do lugar. E assim, o meu curso, por exemplo, Fanpage Criativa, ele é do básico até o intermediário em criação de conteúdo e engajamento nas redes sociais. Assim, eu falo muito mais sobre fanpage, claro, mas eu falo também outras alternativas para você criar conteúdo. E isso do básico até o intermediário. Então a pessoa, ela entende como funciona a fanpage, ela entende como funciona o conteúdo e com essa base ela vai evoluir e começar o negócio dela. Então existem vários cursos que são nesse formato. Então se você quiser aprender Facebook Ads, por exemplo, tem algum curso que vai do zero, que vai te ensinar ali como você abre os anúncios até você criar anúncios mais avançados. Então você precisa realmente ter uma metodologia nesse caso. O segundo erro é você investir no que não é necessário de início, tá? Porque muitas pessoas, os maiores erros delas ao iniciar e que elas acabam indo à falência é que elas investem em coisas que não tem muita necessidade no início e acabam se perdendo. Por exemplo, ao invés da pessoa investir em um equipamento, em um curso, em conhecimento, em eventos, por exemplo, ela prefere investir em reformar o home office dela porque ela vai trabalhar em casa. Isso não é necessário no início.
tá? Muita gente que quer fazer vídeos para o YouTube ou quer fazer vídeos lá para o Facebook, para o Instagram, ao invés deles começarem num fundo, numa parede branca, por exemplo, uma webcam mais ou menos, um áudio também que seja bom, mas que não seja excelente, eles preferem esperar para comprar uma câmera de R$ 5.000 ou alguns spots ou um microfone profissional. Então não precisa, você começa com o que você tem, tá? Eu levei algum tempo também para começar a investir nas minhas coisas aqui em equipamentos e eu realmente foquei em conteúdo de início e depois eu fui evoluindo. E essa é a ideia do negócio online, tá? Você pode começar a evoluir junto com o seu negócio e isso vai ser muito melhor do que você investir em coisas que não são necessárias no início. Outra coisa também são ferramentas e cursos muito caros que não geram tanto valor no início, tá? Eu vejo algumas pessoas que, por exemplo, contratam uma ferramenta de e-mail marketing que aguenta lá 10.000 e-mails, mas você não tem nenhum e-mail. Então, para que você vai contratar uma ferramenta e vai ficar pagando mensal uma ferramenta muito cara que comporta muitos e-mails? Tem outras ferramentas, outras alternativas que são bem mais em conta de início e você vai evoluindo, vai crescendo sua lista e você vai pagando por essa lista. Então é muito melhor você investir dessa maneira. Um outro erro é você escolher um nicho ou uma forma de trabalhar só pelo dinheiro, que não combine com você, tá? Então, por exemplo, você olha no Facebook, olha no YouTube um vídeo de uma pessoa falando que ela ganha dinheiro com AdSense do YouTube e que ela que ela ganha, sei lá, R$ 10.000 por dia e isso acontece, isso tem muito. E assim, aí você fica vidrado naquilo e você quer fazer, mas você não gosta de fazer vídeos, você não gosta de criar conteúdo em vídeo, mas você vai do mesmo jeito. Então, isso às vezes não combina muito com você e você prefere, por exemplo, escrever para um blog, você é melhor em escrita e você fica lá investindo tempo, gastando muito do seu tempo em algo que não combina com você e você acaba desistindo mais pra frente, porque às vezes não vai te dar tanto dinheiro igual a pessoa da internet prometeu pra você, ou às vezes você vai ver que realmente não combina com você e você não quer fazer isso pro resto da sua vida ou por um bom tempo. Outra coisa é você começar antes de planejar e traçar metas. Você precisa realmente planejar tudo antes de você iniciar. Claro que o planejamento inicial ele pode ser mudado com o tempo. Você vai alterando aquilo conforme você vai vendo os concorrentes, conforme você vai aprendendo mais pela internet ou em eventos. Então você vai modelando o seu planejamento. Mas o que é importante é você planejar e traçar algumas metas de início, para que você consiga ir atingindo essas metas e evoluindo o seu projeto. Outro erro também que é muito frequente, que já aconteceu comigo e com várias pessoas ao meu redor, é você ter parcerias erradas. Isso é muito importante vocês saberem, porque assim, muita gente que quer começar um negócio online, ou um negócio que não seja também online, que seja físico, eles procuram, por exemplo, um parente ou um amigo próximo e chama ele para criar um projeto, porque tem uma insegurança, porque tem medo de começar sozinho. Então eles procuram pessoas que não têm muito a ver com ele, mas que talvez possam ajudar. E também algumas pessoas pela internet que você pode encontrar aí que vão realmente mostrar várias coisas para você, que vão prometer várias coisas e que na verdade não te entregam e não é nada daquilo que elas falam. Então tome cuidado com essas parcerias. Procurem sobre a pessoa antes, pesquisem com outras pessoas que trabalham com ela, pesquisem o nome dela na internet. Isso vai ajudar você a encontrar uma pessoa que combine com você e que não seja um amigo que às vezes você vai trabalhar muito e ele não vai ter tanta vontade porque não combina muito com ele e aí você acaba perdendo tempo e acaba o que, por exemplo, ele recebe, você poderia receber sozinho e continuar o seu projeto. Tá? Então tome cuidado com essas parcerias erradas. E aqui mais dois erros importantes
para a gente finalizar, que é sair do seu emprego e depender de algo que não existe ainda, tá? Isso pode ser meio loucura, mas realmente acontece. Algumas pessoas já chegaram em mim, por exemplo, por inbox, falando que saiu do emprego e precisa montar um negócio em um mês. E ela precisa de ter resultados. Porque o próximo erro aqui que eu ia falar é querer resultados rápidos. Isso não vai acontecer, tá? Isso não acontece com ninguém. Muita gente pode ver aí nos vídeos que o pessoal promete esses resultados rápidos e isso não existe, tá? Então, antes de você sair do seu emprego e depender do seu negócio online, tenta planejar e criar o seu negócio online para que ele tenha realmente uma estrutura boa, para que você consiga ficar nele sem depender do seu emprego. O esquema que eu fiz aqui, por exemplo, eu trabalhava numa agência, mas eu não gostava muito porque eu queria ter um projeto próprio. E aí, enquanto eu trabalhava na agência, eu criei um projeto online, eu comecei a trabalhar nele, então eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, quase um ano trabalhando nesse projeto enquanto eu ficava na agência. E quando eu vi que eu recebi o mesmo tanto do meu projeto online e o mesmo tanto no meu emprego, eu resolvi sair e começar a investir o meu tempo completo dentro do meu projeto. Então tome cuidado com você sair do emprego e aí você vai receber um dinheiro ali. Quando você sair, você vai investir todo no seu negócio, mas você nem sabe investir. Então isso aí você precisa fazer realmente muito devagar e com a cabeça boa, tá? Porque às vezes você sai do emprego e vai criar um negócio e quando você começa a criar o seu negócio, você vê que realmente não é tão fácil e tem muita burocracia, muitos problemas, aparecem alguns problemas imprevistos no caminho. E aí você acaba ficando sem dinheiro e aí sua cabeça fica ruim e você não consegue focar no projeto e você não consegue evoluir ele. Então tome muito cuidado com isso. E resultados rápidos não existem. Tudo que você vai fazer, um projeto online ou uma loja física, você precisa de muita paciência, você precisa de muita dedicação. Bom, agora eu quero mostrar algumas ferramentas e mostrar o checklist aqui. E nesse checklist eu vou apresentar o que eu fiz no meu projeto desde o início até hoje, tá? Para você entender realmente como que funciona um negócio online e como que eu evoluí esse projeto durante o tempo. Esse checklist que eu estou mostrando aqui para vocês, eu fiz ele há 2 anos atrás, quando eu quis começar um projeto. Meu projeto se chamava Marketing Digital para Designers, que era para ser um curso, e o meu curso inicial seria esse, e eu ia focar bastante nesse conteúdo. Mas aí o que eu fiz? Eu mudei muitas coisas nisso aqui. Tanto é que esse é meu primeiro planejamento, tá? Como eu falei, a gente vai evoluindo, vai entendendo as coisas e vai mudando conforme vai passando. Mas aqui de início, para você entender, a gente precisa de um planejamento, tá? Esse planejamento, o que você tem? Você tem um objetivo, você tem o seu público-alvo, para você entender ele, você precisa saber da sua concorrência, você precisa fazer uma curadoria de conteúdo e ter um material diferenciado nesse caso. E aí, como que eu comecei meu planejamento? Para você entender, o meu planejamento era o seguinte: qual que era o meu objetivo? Meu objetivo era criar cursos online, ajudar as pessoas que querem trabalhar com redes sociais, que é o meu forte, e eu queria também produzir conteúdo na internet sobre esse tema. Então o conteúdo seria vídeo e post no Facebook, artigo e tudo mais. E o meu público-alvo seria, no caso de início, os designers. Mas aí eu mudei durante o tempo e eu quis falar algo mais amplo: marketing digital, redes sociais e design gráfico, que é no caso, esse projeto que eu estou fazendo com vocês de vídeo. E assim, esse público-alvo, eu resolvi fazer isso porque aí eu tenho muito conteúdo para passar para vocês sobre tudo isso, que é o que eu sei. E a minha concorrência, eu procurei os meus concorrentes, procurei pessoas que têm cursos, procurei pessoas que trabalham com marketing digital e fui analisando o projeto de todo mundo ali. E aí eu fiz uma curadoria de conteúdo para mim. O que seria isso? Uma curadoria de conteúdo é você fazer um conteúdo que tenha a ver com o seu projeto, e aí antes de começar o seu projeto você faz ali alguns tipos de conteúdo para que você comece a destacar e não pare,
tá? Então eu fiz, por exemplo, acho que foi 2 semanas de conteúdo e eu fui trabalhando esse conteúdo durante a semana e fui mostrando isso, apresentando isso para todo mundo na minha fanpage nova, tá? E essa curadoria você pode fazer quando você quiser. Isso aqui é um planejamento que você pode usar sempre que você quiser. E aí eu criei também um material diferenciado. No meu caso, eu fiz um e-book que é o Psicologia das Cores e para eu conseguir lançar o meu blog e as pessoas terem interesse, eu coloquei esse e-book gratuito para as pessoas baixarem no meu blog. Então, se vocês entrarem no meu blog ensinos.me, eu comecei com um grupo no Facebook, Marketing Digital para Designers, e comecei com o meu projeto online, com o meu site, que na verdade é um blog, né? E esse blog eu comprei um template, é o template épico, que ele é muito bom. Eu fiz aqui em 10 minutos o meu blog para começar já a escrever os artigos. E visualmente ele é muito bom, e ele é muito fácil, ele é leve, e vale a pena vocês conhecerem o épico caso vocês queiram criar um blog. Para a gente não perder tempo, eu vou deixar o link ali na descrição para vocês conhecerem melhor depois. E aqui no caso, eu criei o meu e-book Psicologia das Cores, que eu queria espalhar esse conteúdo para as pessoas, para eles começarem a reconhecer o meu trabalho. Então esse aqui é o primeiro e-book que eu coloquei, ele é praticamente o primeiro artigo aqui do meu blog. E esse conteúdo eu não fiz ele à toa, eu não pensei sobre isso e já saí fazendo. Eu pesquisei sobre esse assunto e eu pesquisei sobre design gráfico e eu vi que as pessoas se interessavam muito por esse assunto. Tanto é que o primeiro vídeo do meu canal aqui do YouTube é o e-book que eu fui falando e mostrando alguns slides, que era um outro formato de conteúdo que eu queria passar. E ele hoje tem 39 mil visualizações. Se você escrever Psicologia das Cores aqui no YouTube, o primeiro vídeo é o meu. E isso é muito interessante, porque passou um tempo aqui, 1 ano atrás, tá? E esse assunto é muito relevante. Até hoje tem pessoas cadastrando ali na minha lista e recebendo o e-book. E isso realmente me trouxe uma visibilidade muito grande. Agora voltando lá no planejamento. Depois que você tem esse planejamento, você cria o seu material diferenciado, você vai criar seus canais. Hoje eu tenho Facebook, Instagram, tá? Que são essenciais. Eu tenho meu blog, que eu mostrei para vocês, um grupo no Facebook. Eu tenho grupos no WhatsApp também, para ficar mais próximo da minha audiência. E eu tenho também o YouTube, que é o que eu estou trabalhando mais agora, eu estou focando mais agora. Porque no início não adianta você sair fazendo tudo isso, tá? Porque realmente dá muito trabalho. Então eu comecei só com a minha fanpage, comecei com o meu blog e o meu grupo no Facebook. Depois eu comecei a evoluir, comecei a crescer um pouco mais, e aí eu fui espalhando o meu conteúdo, fui dedicando mais no Instagram, nos stories, fui dedicando mais no YouTube, e hoje eu trabalho com essas plataformas aqui. E mais algumas também que eu não coloquei aqui, que seria no caso do Pinterest e outras coisas. E depois eu crio um conteúdo diferenciado, para eu realmente sair da concorrência, tá? A concorrência cria de um jeito, eu preciso criar outros materiais interessantes para minha audiência. Então aqui eu coloquei alguns tipos de conteúdo que você pode trabalhar, tá? Para você começar aí. Então tem aqui acho que uns 10 e assim, esses tipos de conteúdo aqui você consegue trabalhar e você consegue criar coisas bem interessantes para sua audiência. Depois disso você tem o seu investimento inicial. Então, se você quer ter um blog, se você precisa ter um blog, você precisa comprar o template, você precisa de um domínio, do servidor que você vai pagar mensal. O domínio você vai pagar R$30 por ano. Você precisa também investir em Facebook Ads no início, porque não adianta você criar uma fanpage ali e ficar postando conteúdo, você precisa espalhar o seu conteúdo e você precisa investir para espalhar esse conteúdo, tá? Nem sempre, assim, o orgânico do Facebook ele é muito baixo, inclusive eu nem trabalho tanto assim em questão de focar só no conteúdo orgânico, eu também invisto todos os dias na minha página para ela crescer. Vocês precisam também de e-mail marketing, então vocês procuram uma boa ferramenta. Eu uso o MailerLite, que eu vou colocar também na descrição,
e até 1.000 e-mails ele é gratuito. Então você pode fazer uma lista de 1.000 e-mails, que 1.000 pessoas já é bastante, né? E você consegue trabalhar aí tranquilo. E eu coloquei aqui um chat, que no caso seria o chat do meu blog aqui, que é o GivoChat, que as pessoas entram em contato aqui e converte mais. Se você tiver interesse também eu vou deixar na descrição. E depois disso você vai fidelizar os seus clientes. Você vai criar relacionamento, você vai ter inovações, indicações e você cria um upsell de produto. Que aqui no caso, o meu como é um curso, eu queria fazer um curso barato, um curso bem em conta, que seria coisa de 50, 60 reais, e depois eu faço um upsell, que é um produto mais caro, que leva a pessoa para um produto de 200 reais, 300 reais, tá? E o relacionamento aqui eu crio nos grupos de WhatsApp, crio nos meus grupos do Facebook, crio em outros grupos de parceiros, e a inovação aqui, eu procuro coisas que não estão no radar das pessoas. Então o meu curso Fanpage Criativa, por exemplo, ele é um curso bem diferente do que vocês podem ver aí sobre Facebook. Ele não fica falando só sobre fanpage. Eu criei algo bem interessante em questão de bem prático. Os alunos mesmo eles falam que é um curso bem prático e isso é bem interessante, que muitos cursos aí atuais não são, que fica só na teoria, tá? E as indicações aqui são pessoas que, por exemplo, você atendeu, são clientes que você atendeu e eles vão indicar vocês para outras pessoas. Isso acontece muito. Tanto é que teve um tempo que, por exemplo, eu crio landing pages, que são páginas de venda. Eu comecei a criar algumas landing pages para mim mesmo e algumas pessoas tiveram interesse e eu fiz para elas. Eu criei algumas landing pages para outros produtos. E essas pessoas começaram a me indicar para várias outras pessoas. E hoje eu trabalho com landing page só por indicação. Uma pessoa me indica, eu vou lá e faço. Eu nem faço mais prospecção de clientes nessa parte de landing pages. Bom, eu acredito que seguindo esse checklist aí que eu mostrei, vocês conseguem pelo menos começar o projeto de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem ajuda nesse início, pode me chamar por inbox que eu respondo vocês ali pela minha fanpage sem problema nenhum. E aqui, a princípio, depois que você faz toda essa parte do checklist, depois que você começa a trabalhar no seu projeto, você precisa entender, você precisa encontrar algumas formas de monetizar o seu projeto. Então, no meu caso, eu faço cursos online, eu faço public post lá na minha fanpage, eu faço alguns serviços de landing page e outras coisas de marketing digital, de estratégias, por exemplo, e eu faço consultorias. Então, esse tipo de coisa vocês podem ir pensando durante o planejamento. E aí vocês vão procurar algumas fontes de renda para o seu projeto, para que você comece e já comece bem. Tá? E assim, tenham paciência e se dediquem bastante no projeto online, que vai funcionar muito bem. Lembrando que um projeto online você precisa ter uma evolução diária. Tá? Então mesmo que você não crie um conteúdo no dia, você precisa evoluir todos os dias, aprender coisas novas, ler livros e fazer várias outras coisas que te ajudam a criar novas estratégias e novos conteúdos aí para você. E assim, essa evolução diária, lembre-se que também quem não é visto não é lembrado. Então você precisa aparecer todos os dias, você precisa conquistar as pessoas, fazer com que as pessoas gostem de você no meio digital e no nicho que você queira trabalhar. E isso vai funcionar muito bem, você vai ter ótimos resultados, assim como estou tendo aí depois de alguns anos de trabalho. Espero que você tenha gostado aí dessa aula. Ela ficou um pouco extensa, mas realmente é necessário, porque para você criar um negócio online do zero, você precisa de muita dedicação, muita paciência, e isso vai dar certo. Vai com tudo que realmente você vai ter resultados bons. E eu espero você aí na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.